Fala pessoal, vamos dar sequência aí ao nosso conteúdo sobre o continente africano, galera. Só lembrando, hein? Primeira aula nós trabalhamos os aspectos físicos, né? Clima, relevo, vegetação, hidrografia, falamos um pouquinho sobre a localização do continente, as informações em geral ali para caracterizá-lo, né? Na segunda aula trabalhamos aspectos humanos e aspectos econômicos desse continente. Foi uma aula até um pouquinho mais extensa, né? Pois bem, pessoal, com essa terceira aula sobre a África não seria diferente, só que no caso dessa aula 3, né, a África 3, eu vou dividi-la em duas partes para ficar menos tenso para nós, tá? Porque tem bastante informação, bastante nome, bastante país diferente, com casos curiosos aí que nós temos que estudar e conhecer sim, ok? Beleza? Quando nós falamos, pessoal, em continente africano, vocês já devem ter percebido que é um continente muito conflituoso, né? E olha que nem estudamos a geopolítica dele, mas vocês já perceberam, tá? Por quê? Porque as consequências que nós temos hoje, infelizmente, são nefastas, né, pessoal? E isso se deveu principalmente ao chamado processo de colonização desse continente, que se deu em dois momentos distintos, tá? O primeiro momento foi lá do século XV até o século XIX, pessoal. Aquela colonização como nós já conhecemos, né? Caráter mercantilista, vários entrepostos, ou seja, áreas ali portuárias, né? Entrepostos litorâneos, onde eram comercializadas mercadorias diversas, principalmente itens tropicais aí, e escravizados, né, pessoal? Os escravos ali que eram à força retirados dos seus locais de vivência e enviados ali para o chamado Novo Mundo, né? Continente americano, para trabalhar de maneira forçosa, né, pessoal? E havia nesse período aí a questão de introduzir o cristianismo, né, aos povos locais, e difundir a chamada civilidade, né? Os europeus se consideravam no momento ali como portadores de tudo que a civilização tinha a oferecer, né, pessoal? Então, nesse primeiro momento, nós temos século XV a século XIX, só que no século XIX, pessoal, nós temos um evento importantíssimo que é a chamada Conferência de Berlim. O que foi isso, pessoal? Nós tivemos uma reunião aí entre lideranças europeias, isso entre os anos de 1884 e 1885, onde literalmente sentaram-se a uma mesa, né, e resolveram dividir, partilhar o continente africano de acordo com os seus interesses. Nossa, professor, mas por que isso? Temos que pensar, pessoal, primeiro no contexto, tá? Nós temos aí o final do século XIX, pessoal. As potências europeias já estavam industrializadas. Alguns outros países europeus estavam começando seu processo de industrialização. Então havia o quê? Uma busca incessante por matérias-primas, certo? E nada melhor do que um quintal, né, pessoal? Nada melhor do que 30 milhões de quilômetros quadrados disponíveis aí de matérias-primas, certo? Só que ao longo do período de colonização, vários países europeus acabaram dominando áreas do continente africano, galera. Então, a Conferência de Berlim foi para quê? Literalmente para partilhar mesmo, tá, pessoal? Separar quais seriam as áreas de exploração de cada um desses países europeus no continente africano. Sim, pessoal, caráter totalmente imperialista, tá? Nós temos que lembrar que estávamos aí na era dos grandes impérios, né? Então, literalmente aí o continente africano ele foi partilhado pelos europeus nessa Conferência de Berlim ao final do século XIX. O resultado seria esse aí que vocês estão vendo nesse mapa, pessoal. Terras partilhadas em maior ou menor escala entre Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Inglaterra, Itália, Portugal. Mas tínhamos aí poucos países independentes, né? Como era o caso da Abissínia, né? Etiópia, que você tem um desertão ali, e a Libéria, pessoal. A Libéria é um caso curioso, galera, tá? Já vamos falar dela já, tá? Já vamos falar dela já. Pois bem, moçada, quando nós falamos em colonização no continente africano, nós temos que entender isso daí como um processo histórico, né? Um processo histórico de formação. Então, querendo ou não, a maneira como foi desenvolvido esse processo de colonização influiu e influi até hoje na história africana, tá, pessoal? Por quê? Nós tivemos aí, a grosso modo, uma imposição de um modelo econômico e social que servisse aos interesses dos europeus, certo? Então você desestruturou e desarticulou todas as comunidades locais, pessoal. Por quê? Porque toda aquela divisão étnica que existia, toda aquela divisão espacial de poder, acabou tendo que servir aos interesses europeus, certo?
não preciso nem falar para vocês, né, pessoal? Aliás, vou até repetir, porque eu já falei. O continente europeu acabou se transformando numa grande fonte de matérias-primas, tá? Basicamente isso. Fonte de matéria-prima e cultivo tropical. Só. Fornecimento aí de itens tropicais. Mais ou menos aí o que o Brasil e muitos países aqui da América do Sul e da América Central, e o México também, né, na América do Norte, acabaram se transformando no período da colonização. Certo, pessoal? Pois bem, quando nós falamos na Conferência de Berlim, pessoal, nós temos que saber que ela foi realizada e o seu produto, a sua divisão, foi feita com base em alguns não, né? Em totais interesses europeus. Como que eu consigo ver isso, moçada? Delimitação de novas fronteiras. Os poucos conglomerados, as poucas sociedades que tinham divisões espaciais de poder, pessoal, foram partilhadas e delimitadas com novas fronteiras, tá? E detalhe, né, pessoal? Houve uma separação totalmente arbitrária, totalmente errada das comunidades tribais, das comunidades locais. Como que eu consigo ver isso, pessoal? Delimitação de novas fronteiras. As fronteiras são artificiais a partir do momento que você vê que muitos países europeus, que muitos países africanos, isso você pode voltar depois no mapa, você vai perceber que muitos deles a fronteira é reta, pessoal, é linha reta. É muito comum se utilizar como divisão de países cadeias montanhosas, rios, grandes planaltos, acidentes geográficos. Na África isso não ocorre, pessoal. Tem países que a linha é reta, né? Tanto ali na vertical como na horizontal. Então eles utilizaram o quê? Paralelos e meridianos que passavam perto para poder dividir. Tipo, ó, desse meridiano para cá é seu, desse meridiano para lá é meu. Né? Então foi uma divisão totalmente arbitrária, não foi baseada de maneira nenhuma em acidente geográfico e acabou separando completamente de maneira errada as populações locais, pessoal. Não respeitou domínios anteriores, tá? Intensificou domínio tribal, por quê? Porque, por exemplo, comunidades que eram amigáveis umas às outras acabaram sendo separadas. Comunidades que eram inimigas, pessoal, tribos que eram inimigas, acabaram sendo colocadas no mesmo país. Então, com isso, você intensifica os conflitos, galera. Você tem ali um estímulo até mesmo proposital dessa tensão regional, tá? É aquela tática do dividir para dominar, né, pessoal? Quanto mais você coloca as populações locais em crise, em conflito, algo do tipo, eles que se matem e o que sobrar depois fica pra gente, né? E infelizmente muitos países europeus tinham essa concepção, certo? Essas potências europeias que dividiram, partilharam aí o continente africano, certo? Mas também dá uma olhadinha, pessoal. Aqui está um mapa muito interessante que tem na apostila, da diversidade étnica do continente africano. Se fôssemos dividir, a grosso modo, aí, em países, você teria mais de 250 países só no continente africano. Isso daí é impraticável, tá? Vários países do mundo têm etnias que não se bicam tanto. Nós sabemos que não haveria como, não tem como você ter uma estrutura de 250, 300 países num continente como o africano, né? Mas a divisão étnica lá não é tão simples, não é tão simplificada. E os europeus simplificaram a sua maneira, né? Buscaram fazer da melhor maneira possível para eles, certo? Nesse contexto tem aquele caso curioso que falei para vocês da Libéria, pessoal. A Libéria, ela já foi criada, tá? Com o objetivo de receber escravizados recém-libertos dos Estados Unidos, tá? Mediante ali acordos internacionais, tá, pessoal? Então alguns africanos que quisessem voltar, ou descendentes, né, de africanos escravizados que quisessem retornar dos Estados Unidos para a África, tinha um cantinho especial ali que seria um país chamado Libéria, né? Então por isso que vocês viram no slide anterior que a Libéria já era um país independente. E detalhe, pessoal, é bizarro nós pararmos para pensar que até alguns anos atrás, para ser mais específico aí, até a Segunda Guerra Mundial, coisa de 70, 80 anos atrás, nós só tínhamos 2 países independentes no continente africano. Um deles era a Libéria e o outro era o Egito. Só para vocês terem uma ideia, hein? Os processos de independência começam a ocorrer após a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a partir da Segunda Guerra Mundial começa um período de independência e descolonização, tá, pessoal? Foram processos esses apoiados pelas então potências emergentes da época, né? Os Estados Unidos, capitalista, a União Soviética, socialista, que estavam despontando ao poder pós-Segunda Guerra Mundial e que também viam com bons olhos essa grande fonte de matérias-primas que era o continente africano. Então eles estimularam. Quem eram os colonizadores na época? Os países europeus que estavam arrebentados
por causa da Segunda Guerra, certo? Então, muitos países europeus deixaram de lado essas colônias africanas e muitas delas começaram aí o seu processo de descolonização e independência, certo? Processo esse que, como eu falei, foi muito apoiado pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Não preciso nem dizer, né, pessoal? Intensificação de conflitos locais, certo? E alguns refletem até hoje. O autor, pessoal, ele divide a África para a gente, o continente africano, em 5 grandes regiões para trabalhar os seus conflitos geopolíticos. Para finalizar essa aula, eu só vou trabalhar com vocês a África setentrional. O que seria? Essa África do Norte, pessoal, que vocês estão vendo aí, ó. Essa cor aí meio salmão aí, estão vendo? Atravessada aí pelo Trópico de Câncer praticamente, né? Estão vendo? Nós só vamos trabalhar os conflitos dessa região, que não são poucos, tá? Depois na próxima aula a gente continua com os outros, perfeito? Essa região, pessoal, do norte da África, mais especificamente aí do noroeste, é onde nós temos o chamado Maghreb. Maghreb significa poente, tá, pessoal? Local onde o sol se põe, perfeito? Formado basicamente aí pela Argélia, pelo Marrocos, pela Tunísia. É uma parte, pessoal, que já mais próxima ali do seu extremo norte, ela é mais fértil. Por quê? Porque é mais úmida. É local de clima mediterrâneo, cara. É onde nós temos aí, pessoal, o clima mediterrâneo, então já não é mais tão seco. Onde está escrito Argélia, pessoal, no mapa ainda é seco, tá? Você tem o deserto do Saara, estou dizendo mais ao norte, porque tem porções da Argélia um pouco mais ao norte também, certo? É uma região de domínio islâmico, tá, pessoal? Então você tem aí predomínio da religião islâmica e da cultura etnia árabe, e é uma região que foi colonizada aí pelos franceses, tá? Vamos falar mais um pouquinho na próxima aula, nas próximas aulas a respeito disso, ok? Pois bem, pessoal, exatamente nessa região do Maghreb nós temos uma situação muito curiosa. Estão vendo onde que eu destaquei esse mapa aí? Eu vou ampliar ele aqui embaixo. Nós temos as regiões de Ceuta e Melilla, pessoal. Ceuta e Melilla são cidades localizadas no Marrocos, mas não pertencem ao Marrocos, tá? Pertencem à Espanha, certo? Por quê? Porque principalmente a cidade de Ceuta, pessoal, que vocês estão vendo aí, bem na pontinha norte ali do Marrocos, a cidade de Ceuta está a menos de 50 quilômetros, em torno de 50 quilômetros da Europa, por meio aí do Estreito de Gibraltar. Então, já em outros períodos, aí, em outras épocas históricas, os espanhóis foram lá e tomaram o controle dessa região, tanto do Porto de Ceuta quanto do Porto de Melilla, que já não é tão próximo, mas também era uma porta de acesso ao mar Mediterrâneo e, consequentemente, ao continente europeu. Tá? Então, é possessão espanhola, mesmo sendo em território africano, certo? Tanto é que os espanhóis até chegaram a construir muros, pessoal, em torno, fortificações, né, em torno de Ceuta e de Melilla, para algumas populações locais não terem acesso ao porto e não poderem embarcar para o continente europeu, cujo primeiro ponto de entrada seria o próprio território espanhol, certo? E só para deixar vocês ainda mais loucos, pessoal, a última cidade ali ao sul, ó, na parte de baixo da Espanha, vocês estão vendo que é Gibraltar, certo? Que também não pertence à Espanha, pertence ao Reino Unido. Olha que doideira, pessoal. Doideira total, certo? É nessa região aí, pessoal, que nós tivemos aí, no princípio dessa década, no ano de 2010, 2011, a chamada Primavera Árabe. Cara, isso vem sendo cobrado pra caramba em vestibular, tá? O que foi a Primavera Árabe, pessoal? Primavera, só para vocês terem uma ideia, é a estação do ano onde nós saímos do inverno e partimos para o verão, né? É a época que as flores ganham vida novamente. Então, para muitas culturas, a primavera significa transformação, significa renascimento, certo? Então, Primavera Árabe significa que foi um movimento, pessoal, popular, movido pela população em geral, laico, apesar de ser uma região da África aí totalmente islamizada, né? Não teve apoio concreto da religião ou dos líderes islâmicos, tá? Então é um movimento popular, laico, e essa movimentação, pessoal, esse movimento que nós vimos aí no continente africano, eram protestos dirigidos aí a governos autocráticos e contra difíceis condições de vida. O que seria isso, pessoal? Muitos desses países do norte da Europa, do norte da África, desculpa, até o começo da década, pessoal, até o ano 2010, 2011, eram governados por líderes corruptos, autocráticos, ou seja, países ali com um totalitarismo berrante, tá? Ditaduras, e a condição de vida da população péssima. Só que em 2011, um vendedor de rua da Tunísia, um rapaz ainda, revoltado com essa situação, resolveu atear fogo ao próprio corpo como forma de protesto. Ele morreu,
por causa disso. Só que acabou tendo uma imagem simbólica muito forte, pessoal. Isso daí virou uma simbologia muito forte. Algo do tipo, um irmão nosso perdeu a vida, por quê? Porque não consegue conviver com tanta corrupção, com tanta coisa errada no país. Então, a população local na Tunísia se organizou, se utilizaram muito da internet, pessoal, olha o papel das redes sociais, tá? Utilizaram muito as redes sociais, a internet como um todo, para poder se articular, para poder marcar protestos. Então, eles marcavam em determinadas horas, determinados dias, tipo, amanhã, 5 horas da tarde, todo mundo na praça tal. E apareciam ali milhares de pessoas para protestar, coisa que nunca tinha acontecido nesses países nos últimos. Diga-se de passagem, pessoal, que a Primavera Árabe serviu e muito de exemplo para as nossas manifestações aqui no Brasil em 2013. Vocês eram muito jovenzinhos ainda, mas em 2013 a população brasileira também se articulou muito, utilizando aí redes sociais, smartphones em geral, a internet como um todo, para poder se organizar e se manifestar inicialmente aí contra o aumento do valor do transporte público, só que depois virou uma manifestação geral aí contra todas as mazelas que nós temos aqui no Brasil, né? Principalmente contra a corrupção, certo? Então, essa nossa movimentação em 2013 foi muito baseada na chamada Primavera Árabe Africana, tá, pessoal? Que, como eu falei para vocês, começou na Tunísia, mas a moda pegou, chegou até aqui no Brasil, né? Só que antes de chegar no Brasil, pessoal, passou pelo Egito, passou pela Líbia, que eram países vizinhos e também na mesma situação, líderes autocráticos, totalitários, ditatoriais, governos corruptos, que estavam vindo há pelo menos 2, 3 décadas, certo? E, pessoal, a Primavera Árabe causou uma certa mudança, realmente trouxe uma mudança, certo? Na Tunísia, conseguiram o restabelecimento da democracia, pessoal. O governante da época, que era o Ben Ali, né? Ben Ali, olha aí, tá ali, ó, Ben Ali, ó. Meninão bonito, como vocês estão vendo, né? Ele foi deposto do poder, aliás, ele renunciou, não foi deposto não, ele renunciou, pediu para sair, e a Tunísia conseguiu ter eleições democráticas, tá? Na Líbia, pessoal, o negócio já foi mais tenso, tá? Foram governados aí por mais de 30 anos pelo Muammar Gaddafi, desde quando ele era um meninão, tá? Então ele passou boa parte da vida dele aí como governante da Líbia. Não renunciou, então o povo teve que tirar ele de lá, né? Teve uma queda aí do seu governo, ele foi linchado, ele morreu linchado por uma parte da população, foi muito feio, tá? Esse processo foi muito cruel, diga-se passagem, tá? E após isso a Líbia não mais se achou, pessoal. O território líbio apresenta petróleo, então você tem vários grupos ali com interesses nesse petróleo, e existem movimentos separatistas ainda para ajudar dentro desse território. Então eles estão vivendo ainda hoje um grande conflito civil, não chegaram a uma conclusão, e ocorre um risco de secessão. O que é isso? Separação e formação de novos países, tá? Já no Egito, pessoal, nós tivemos a queda do Hosni Mubarak, que é esse outro senhor que vocês estão vendo aí. O Hosni Mubarak, pessoal, também estava há mais de 30 anos no poder, tá? Só que com a sua deposição, novas eleições foram realizadas e quem acabou conseguindo o poder foi um grupo chamado Fraternidade Muçulmana. Basicamente, pessoal, políticos com uma orientação extremista por parte do Islã. Fundamentalistas religiosos, pessoal. Eles aproveitaram aquela brecha, né, que o país estava tudo confuso, de mudança, de transformações, onde a população estava até mesmo perdida, buscando novos rumos, e conseguiram eleger ali, conseguiram chegar ao poder. Só que assim que chegaram ao poder, quiseram ali colocar alterações na lei, ditar costumes, hábitos da população, e isso daí, pessoal, não tem nada a ver com a esfera social, mas apenas com a esfera religiosa. O povo já percebeu que tinham colocado um bando de maluco, de fundamentalista religioso no poder, e já tiraram também essa turma aí, pessoal, tá? Já tiraram aí, tá? Então, ocorreu aí uma outra eleição, certo? Só que temos que lembrar, né, pessoal, que quando nós falamos em fundamentalismo religioso, o Egito ele é bem privilegiado nisso, né? Nós temos células ali da Al-Qaeda, que pertencia ali ao Osama Bin Laden, nós temos ali o Estado Islâmico, com algumas células também. Então, muitos fundamentalistas religiosos que participam aí de grupos terroristas acabam se alocando no Egito, tá? Então, é um país que sofre muito com isso, tem um baita de um potencial turístico, como nós vimos já, só que, infelizmente, tem ataque bomba direto, tem atos terroristas para todo lado aí, porque tem realmente a atuação de grupos fundamentalistas religiosos. Ok? Falei para vocês, pessoal, tinha bastante coisa para trabalhar nessa aula, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição pelo chat. Me chame, por favor, tá? E
Na próxima aula a gente trabalha aí a continuação dos conflitos aí em outras regiões do continente africano. Falou? Abraço para vocês, até a próxima, galera!